para chamar para nossa conversa o cientista político e CEO da Arco Advice, o Murilo de Aragão. Ele vai aparecer aqui para a gente conversar com ele? Aqui sim. Murilo, tudo bem? Muito bem-vindo aqui na CNN Brasil. Uma boa noite para você. Boa noite, Muriel. Boa noite, Alexandre. Murilo, quero muito te ouvir com relação a essa decisão de Alexandre de Moraes especificamente. É uma decisão que a gente geralmente não vê Alexandre de Moraes pedindo manifestação da PGR, por exemplo, com relação a alguma decisão. Dessa vez, a gente viu e Alexandre de Moraes não só recebeu a manifestação da PGR, como também acatou, concordou com a manifestação feita pela PGR ainda ontem. Qual que é a sua avaliação, portanto, da decisão de Moraes? Bom, eu acredito que o Alexandre de Moraes, o ministro Alexandre de Moraes, seguiu a regra, porque os deputados estão diplomados e devem ser avaliados ou julgados pela Comissão de Ética da Câmara dos Deputados. E é evidente, eu concordo com a avaliação do Rudá e do Alexandre de que o tema é muito delicado. Agora, devo lembrar que, além das observações que eles fizeram, que cada caso é um caso, cada parlamentar vai ser julgado pelas suas atitudes. E também é importante considerar a pressão da opinião pública sobre o Congresso para dar a prioridade ou a modulação da prioridade ao tema a partir dos próximos meses. Eu acredito que não deve haver nenhum grande desdobramento em fevereiro, porque vão estar sendo organizadas as comissões técnicas, né, e também a eleição, distribuição de cargos políticos dentro da estrutura da Câmara e do Senado. Isso leva tempo, então é um tema para março, abril, e até lá a temperatura da crise também pode diminuir, pode influir no andamento da questão. Muriel. Bem, Murilo, obrigada. Peço que você continue com a gente aqui, porque temos muitos outros assuntos para seguirmos repercutindo, combinado? Ok. Falando sobre o assunto com o Murilo de Aragão, cientista político que volta para discutir esse assunto com a gente. Murilo, quero te ouvir também com relação a essa sua avaliação. Quais são os pontos que mais te chamam a atenção nessa votação, nessa eleição que acontece, tanto do Senado quanto da Câmara? Bom, em primeiro lugar, é importante reconhecer que esta é a eleição mais importante depois da eleição presidencial, porque ela vai definir os rumos da governabilidade, os rumos da institucionalidade do mandato do presidente Lula. Enfim, todos nós sabemos que a soma de poderes que o Congresso Nacional tem é muito grande e que o presidente da Câmara, junto com o presidente do Senado, quase exercem um semi-parlamentarismo em termos de agenda e de prioridades para o país. Não há dúvida que Arthur Lira é favoritíssimo para ganhar as eleições no Senado, até por falta de candidato e de articulação que possa derrubá-lo. Ele trabalhou intensamente em todas as frentes nesses últimos meses e foi capaz de construir uma maioria robusta que deve conduzi-lo. É errado dizer reconduzi-lo, porque, na verdade, ele não é reeleito, né? Ele foi eleito deputado novamente e agora será eleito presidente da Câmara novamente. Não é uma reeleição. E o mesmo vale aí para Rodrigo Pacheco, que é, sem dúvida, favorito, com uma margem menor de vantagem, mas igualmente favorito por conta também das articulações que ocorreram, e o episódio de 8 de janeiro terminou favorecendo também a Rodrigo Pacheco, porque demonstra ou despertou naquele senador independente, aquele que poderia resolver, vamos dizer, vamos balancear o poder aqui, votando, elegendo um presidente do Senado que seja de oposição, mas a partir do que ocorreu em 8 de janeiro, deu força também para o Rodrigo Pacheco. Agora, como os comentaristas disseram muito bem, é uma diferença apertada. Nós, na Arco Advice, fizemos levantamentos, o Rogério Marinho pode, potencialmente, sem algum grande acontecimento, ultrapassar a casa dos 34, 35 votos. Agora, se for para o segundo turno, por exemplo, tudo pode acontecer. Como o Alexandre disse, existem traições. A própria eleição de Davi Alcolumbre foi uma eleição muito tumultuada, que foi ao segundo turno com a duplicidade de voto, enfim. Então, é um jogo também que ocorre no tapetão. Mas, sem dúvida, Rodrigo Pacheco é favorito e Arthur Lira, sem dúvida. Muriel.
aproveito para te perguntar se uma possível vitória de Arthur Lira e uma possível vitória de também Rodrigo Pacheco vão servir também como uma vitória para o presidente Lula. Qual que é a sua avaliação com relação a isso? Olha, vitória seria se ele elegesse dois aliados firmes dele, não é o caso. Nenhum dos dois tem uma tradição petista, nem integram um universo lulista, vamos dizer assim. É uma situação onde o presidente Lula vai ter que aceitar, e é o mal menor para ele ter alguém como Arthur Lira e também como Rodrigo Pacheco que jogam pela institucionalidade. Agora, sem dúvida, o que é importante entender, Muriel, é que o Congresso de hoje é muito diferente do Congresso de 2003, quando o presidente Lula foi eleito a primeira vez. É um Congresso com muito mais poderes, onde o grande organizador das maiorias são os presidentes das duas casas, Arthur Lira e Rodrigo Pacheco. Não há como aprovar nada que seja efetivamente de impacto e relevante sem a concordância e o consenso com o presidente da Câmara e com o presidente do Senado. Então, para o Lula, não é uma derrota, mas tampouco é uma vitória. É um mal menor para ele, porque, enfim, de certa forma, os dois estão comprometidos com a governabilidade e isso interessa ao presidente Lula, ter um diálogo que garanta a governabilidade, Muriel. E depois dessas eleições, depois do resultado definitivo das eleições, aí sim se avalia como é que está a relação realmente do presidente Lula com, por exemplo, Arthur Lira, que durante toda a campanha eleitoral apoiou Jair Bolsonaro, não é? Olha, isso não é um problema na política brasileira. Vamos recuperar, por exemplo, na eleição de Dilma Rousseff, o PP, o partido de Arthur Lira, era presidido pelo Ciro Nogueira, apoiou Geraldo Alckmin, mas Ciro Nogueira fez campanha para o PT no seu estado, no Piauí. Então, essa questão de ter feito campanha para um presidente que perdeu não é um problema maior na política brasileira, que vamos dizer, onde é tradicional a ocorrência de acordos entre adversários. Basta lembrar, por exemplo, o apoio de Maluf a Lula, e de Lula a Maluf nas eleições municipais em São Paulo. Isso acontece. Então, não é um problema. O que vai ser decisivo, realmente, é o entendimento em torno de agendas. E até agora não está claro quais são as agendas que o presidente Lula pretende encaminhar ao Congresso Nacional e qual será a receptividade do Congresso Nacional a essas agendas, Muriel. Obrigada, Murilo. Daqui a pouco eu volto a te chamar para a gente conversar mais um pouquinho. Mas a gente vai aproveitar para chamar agora o Murilo de Aragão para seguir analisando esse encontro que acontece amanhã entre Lula e Olaf Scholz. A gente já destacou alguns dos 4 principais pontos, né, que serão discutidos amanhã. Estamos falando aí sobre esse acordo entre a União Europeia e também o Mercosul, também sobre a discussão do Fundo da Amazônia, uma discussão aí mais em segundo plano, mas que seria a guerra da Ucrânia, e em terceiro lugar, os atos antidemocráticos, atos criminosos. Por onde você quiser começar, Murilo, qual que é a sua avaliação com relação a essas conversas que vão acontecer e qual que é a importância realmente do que vai ser discutido amanhã para o Brasil de modo geral? Muriel, o ponto central é a própria visita, né? A visita do chanceler alemão ao Brasil, logo no início de uma nova presidência, principalmente uma presidência que se inicia com esses ataques violentos aos poderes, é uma visita emblemática, no sentido de reforçar a nossa democracia, reforçar o caráter institucional da nossa presidência, enfim, então é uma visita muito marcante no sentido frente aos acontecimentos e frente até mesmo ao fato que o Brasil vinha numa política de distanciamento da Europa no mandato passado. Então eu acho que esse é o ponto central. Destaco também a questão ambiental, sim, sem dúvida, o apoio da Alemanha ao Fundo da Amazônia é muito importante. Enfim, essa afirmação de apoio ao fundo é importante e coloca o Brasil discutindo o tema num nível melhor.
E também pelo fato de que a Alemanha e o Brasil têm relações econômicas e culturais muito importantes. Então, é uma visita muito significativa pela imigração alemã, pela presença importante de indústrias de capital alemão no Brasil há muitas décadas. Enfim, é uma visita que tem vários significados positivos para a presidência que se inicia, Muriel. Perfeito. E a gente fala justamente sobre esse ponto que Lula sempre destacou, a importância de voltar ao cenário internacional. E é isso que Lula tem feito, pelo menos nesses primeiros meses. Estamos falando só do primeiro mês e já tem previsão de diversos encontros que fazem parte da agenda já do presidente Lula e que devem significar avanços muito relevantes quando se trata, por exemplo, desse cenário internacional, do que está sendo visto de fora, pelo menos de como o Brasil tem sido visto de fora, não? É verdade, principalmente a comunidade de investidores estrangeiros fica muito atenta a esses sinais, porque mostra o Brasil voltando a ter um protagonismo internacional importante. É muito relevante, principalmente hoje a questão ambiental, para a definição de investimentos num país como o Brasil, que tem uma agenda ambiental importante. Então, a presença do chanceler também tem um efeito de demonstração perante a comunidade de investidores, tanto investidores diretos, em investimentos diretos em empresa, quanto também investimentos no mercado de capitais. Muriel. Perfeito, nós conversamos com o Murilo de Aragão, CEO da Arco Advice, também cientista político. Murilo, muito obrigada mais uma vez por conversar com a gente aqui na CNN Brasil. Uma ótima noite para você e um bom começo de semana. Muito obrigado, Muriel.